A graça e a paz, como é que vocês estão? Vamos meditar na palavra de Deus, na bendita palavra de Deus? Hoje eu queria refletir com vocês sobre a nossa semelhança ao Senhor. O que a palavra de Deus diz? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que você foi criado? Como é que eu fui criada? Vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26 e 27, a palavra de Deus diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É tão interessante a gente pensar nisso, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando a gente vai ali em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, a palavra de Deus diz assim: Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nessa carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente. Onde? Onde que a gente vê claramente os sinais, as características dos atributos invisíveis de Deus, do seu eterno poder, da sua natureza divina, por meio das coisas criadas. E isso inclui a nossa humanidade, eu e você. Então, quando a gente olha para um pôr do sol fantástico, né, a própria palavra de Deus diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Ou seja, Deus não é a natureza, mas na obra do artista nós enxergamos as características do seu poder, dos seus atributos. E isso a gente vê na natureza e a gente vê, por exemplo, olhando para o ser humano. Apesar de toda a maldade, toda a corrupção que tomou o homem em decorrência do pecado, em decorrência da queda, a gente vê tanta coisa linda através do ser humano acontecendo. Tanta manifestação de generosidade, de gentileza, de empatia, de acolhimento, de solidariedade. Tanta coisa linda. Ainda podemos ver o amor, né, de uma mãe com o filho, de um pai com o filho. A gente pode ver isso expresso entre marido e mulher, o amor declarado diante de Deus em um altar. E também podemos ver de uma maneira espantosa no corpo humano. Outro dia eu estava pensando, gente, eu já falei sobre isso com as meninas que fizeram a escola femininas. Quando a gente come alguma coisa ou a gente toma alguma coisa e o alimento ou o líquido entra na traqueia, né? Ou seja, a parte do nosso corpo que leva ar para os nossos pulmões. Ali não é lugar de entrar alimento, ali é só para entrar ar. E é impressionante, é só entrar qualquer coisinha na traqueia que imediatamente a nossa traqueia fecha e reage, né? Tosse para expulsar aquele corpo estranho que está entrando em um ambiente que não é para ele entrar, né? Se alguma coisa sólida ou líquida vai para o nosso pulmão, certamente isso vai gerar um dano importantíssimo, pode levar até ao óbito. Então, como Deus fez as coisas magníficas. Quando a gente olha para o corpo humano, a maneira que uma mulher gesta um outro ser humano é magnífico. E através de tudo isso que a gente vê nas coisas naturais, nós podemos perceber os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, assim como o apóstolo Paulo descreveu muito bem aqui em Romanos capítulo 1. Lá no Salmo 8, do verso 3 ao verso 6, o salmista também diz: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais
e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu tudo puseste. Olha que magnífico isso. Como Deus cria o homem, a natureza e o homem de uma maneira assombrosa, mas o homem e a mulher, ele cria a sua imagem e semelhança. Será que a gente se lembra disso? Que aquela pessoa que a gente está atravessada com ela na garganta foi criada à imagem e semelhança de Deus? Ah, Helena, você vai me desculpar, mas fulano, só se for, viu? Gente, é claro, a gente tá aí com o resultado da queda. Mas não, quando se fala em queda, se fala em toda a raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que é o que também está em Romanos. Todos pecaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, quando você olha o outro, você percebe a sua carnalidade, as consequências da queda, a sua personalidade cheia de problemas, o seu caráter cheio de fendas, de detalhes a desejar, que deixam a desejar, não é assim? E isso a gente vê expressa na intolerância, na impaciência, nas disputas, nas pelejas, nas dissensões, nas facções, todas obras da carne. Mas a gente se esquece que essa pessoa imperfeita, essa pessoa que a gente não tolera, essa pessoa que tem hábitos horrorosos, essa pessoa que tem a maldade no coração, essa pessoa com a qual a gente não tenha nenhuma afinidade, ela também foi feita à imagem e semelhança de Deus. Chocante, né? E quando a gente percebe isso, a gente vê que o amor de Deus me alcançou, me redimiu, e tem me aperfeiçoado dia após dia. Isso não significa que eu seja perfeita. Não. Eu esbarro na minha imperfeição todo santo dia. E posso falar como o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero, não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Como nós tropeçamos nas nossas falhas de caráter, no nosso desejo de vingança. Vamos entender algumas diferenças aqui entre personalidade e caráter. O que é personalidade? Personalidade é o que determina a individualidade de uma pessoa, aquilo que a distingue das demais pessoas. Não existe, a gente não pode dizer que existe uma personalidade boa ou uma personalidade ruim. O que é bom para mim, uma personalidade boa para mim pode ser ruim para você. Se eu acho bom, por exemplo, uma pessoa mais introspectiva, mais discreta, mais calada, mais tímida, você pode achar isso horrível. Não, pelo amor de Deus. Uma personalidade boa, uma personalidade falante, cheia de iniciativa, cheia de opinião, né? Então não dá pra gente dizer que tem uma personalidade boa, uma personalidade ruim, né? E a personalidade, ela tá ligada aos temperamentos. Então, você conhece uma pessoa sanguínea, alegre, festiva, a alma da festa, né? Onde chega um sanguíneo, tudo em volta se transforma. Uma pessoa animada, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto. O fleumático, por exemplo, ele já não é assim como o sanguíneo, mas o que seria da nossa vida sem o fleumático? Organizado, metódico, não é assim? E o colérico? O nome é feio, colérico, mas nós precisamos da iniciativa, da garra, da determinação, da liderança que o colérico tem. Então, todas as personalidades, elas têm nuances positivas e negativas. E por que elas existem as nuances negativas? Por causa da queda, em consequência da queda. Mas a personalidade, ela distingue, né, um ser humano do outro. E eu acredito plenamente, por causa da palavra de Deus, que essas personalidades, o colérico, o sanguíneo, o fleumático, que essas personalidades emanam do próprio Deus. Uma vez que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando eu penso sobre isso, eu penso que Jesus reunia nele todos os pontos fortes das personalidades, dos temperamentos. Você via que Jesus tinha iniciativa, que Jesus falava de uma maneira determinada,
e assertiva, como um colérico, por exemplo, né? É só a gente lembrar do episódio lá no templo, quando ele chega no templo e vê os cambistas negociando, vendendo as pombinhas, manipulando o dinheiro ali no templo com interesses particulares, e você vê Jesus pegando o chicote e pondo tudo abaixo. A gente pode ver aí uma característica de um colérico. Você vê Jesus mandando o menino trazer os pães e peixes, mas antes ele fala, assenta as pessoas em grupos de 50 e 50, e aí ele fez a distribuição. A gente pode pensar que talvez um fleumático tivesse essa atitude. E quando você vê as crianças querendo ficar perto de Jesus, querendo chegar nele, querendo tocar nele, Você vê aí um sanguíneo? Crianças têm certa resistência a pessoas muito com caras sisudas e muito enérgicas, ou talvez a pessoas mais discretas, levemente apagadas. Mas o sanguíneo não. Onde você vê um sanguíneo, você vê uma renca de criança atrás. Não é interessante isso? Jesus, portador da plenitude, todos os temperamentos em perfeito equilíbrio, sem desvios de caráter e sem desdobramentos da queda no temperamento, porque Jesus não pecou. Não é interessante isso? A gente vê as facetas dos temperamentos na personalidade de Cristo, todas elas ali reunidas no Deus homem, feito homem, no Deus encarnado, e dentro da sua humanidade, as nuances dos temperamentos positivos, mas não as falhas do temperamento. Não é lindo isso? E aí a gente olha para a gente e fala, pois é, Helena, mas a gente tem as falhas. O sanguíneo é muito animado, faz muitos projetos, mas não termina o que começa. O colérico, rebelde, tudo que você fala para o colérico não faz, é aí que ele vai querer fazer, só para provar que é ele que manda. O fleumático, meio levado ali para depressão, né? Para depressão não, para perfeccionismo. O melancólico, meio levado ali para depressão. E aí a gente enxerga claramente a queda dentro dos nossos temperamentos. Mas Jesus não. Jesus, com todas as facetas dos temperamentos, o lado positivo, equilibrado, porque ele era todo o tempo governado pelo Espírito, absolutamente, plenamente submisso ao Espírito Santo de Deus. Uau! Uau! Deus não vai anular sua personalidade. Foi Ele que te desenhou assim, que te fez assim, mas Ele precisa dominar, Ele precisa ter o volante da sua personalidade, Ele precisa ter o controle do seu temperamento. Agora, caráter é diferente de temperamento. Caráter é a soma de todas as influências positivas ou negativas aprendidas ao longo da vida. O caráter de uma pessoa se manifesta através de 3 elementos intimamente relacionados, que moldam o seu ego, né, o seu eu. Os valores pessoais, princípios de vida nos quais a pessoa crê, o estilo de vida, né, os seus hábitos, as suas prioridades, a sua conduta, as suas atitudes, as suas ações, as ações que ela toma diante das demais pessoas. Embora não exista personalidade correta, existe sim caráter correto. Por quê? Porque o caráter é influenciado por todos esses fatores, e Deus colocou um prumo onde nós deveríamos nortear o nosso caráter, né? O que é certo e o que é errado. O que Deus aprova e o que Deus reprova. É isso que molda o caráter. E aí, a gente percebe também que todo o tempo Deus então envia Jesus para nos redimir, para haver redenção. E então Jesus passa a ser o nosso modelo. Jesus passa a ser o nosso padrão. Não é o pastor que é o padrão, não é o cantor gospel que é o padrão. Eu não sou padrão. O padrão é Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu entendo perfeitamente o que ele está dizendo. Ele está ali obedecendo Jesus, ele está servindo. Mas o próprio apóstolo Paulo, que falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele também disse, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero isso faço. Mas que confusão é essa, Helena? O apóstolo Paulo está deixando claro que ele está seguindo a Cristo.
Então que você pode imitá-lo no que tange a seguir a Cristo, a obedecer a Cristo. Mas ele deixa claro também a sua humanidade, a sua vulnerabilidade. Ele ainda está revestido desse corpo mortal, logo ele é tentado, ele é provado, e os seus costumes, né? Tudo aquilo que o caráter construiu, os seus costumes, o seu estilo de vida, os seus hábitos, os seus valores pessoais, isso brigando com isso o tempo todo. A carne e o espírito brigando o tempo todo. E quando nós nos apegamos ao Senhor, à medida que nós nos apegamos a Ele, nos achegamos a Ele, então o Senhor vai transformando o nosso caráter e vai dominando a nossa personalidade, vai amansando, vai abrandando. Então as qualidades do nosso temperamento vão sendo acentuadas e os desvios, os problemas, as imperfeições que a queda gerou nos temperamentos vão sendo abrandadas, amansadas. Helena, mas por que você está falando isso tudo? Porque Jesus tinha os 4 temperamentos nele, pleno, equilibrado, sensato, com todos os pontos fortes dos temperamentos, a perfeição. Mas nós não conseguimos isso sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Se eu sou colérica, eu sou colérica. A gente pode ter a mistura de 2 temperamentos, mas um sempre vai prevalecer, de 2, 3, mas um sempre vai prevalecer. Por isso que o colérico, ele precisa, muitas vezes, da organização, da sensatez, do fleumático. O sanguíneo precisa da iniciativa, da liderança e da disposição de terminar as coisas que começa, do colérico. E assim um vai equilibrando o outro. Resumo da ópera. Nós precisamos uns dos outros. Por isso que a igreja foi estabelecida. Nós não podemos ser igreja sozinhos dentro de casa. Nós precisamos somar com aquelas outras pessoas que são diferentes da gente, que pensam diferente da gente, que têm personalidades diferentes da gente, que também lutam com seus desvios de caráter, como cada ser humano tem os seus desafios. Mas nós, quando caminhamos em unidade, nós entendemos que o outro foi feito à imagem e semelhança de Deus. E por mais que ele pense diferente da gente, ou não tenha todas as informações e conhecimento que a gente tenha, ou tenha mais conhecimento que a gente tem, nós precisamos andar juntos, porque tem algo em mim e algo nele que completa, que promove a plenitude. Por isso que Jesus, ele ora, e na oração sacerdotal ele fala: Senhor, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Na oração de Jesus, ele ora por aqueles que haveriam de crer nele, e ele fala que eles sejam um como nós somos um. Ou seja, que eles entendam que eles não vivem sozinhos, que eles não fazem as coisas sozinhos, que eles não são melhores do que ninguém, que eles são diferentes, e essas diferenças, quando se juntam, elas promovem a plenitude, o crescimento e o poder da igreja. Entenda, nesses dias que nós estamos nos degladiando, mostrando, quando eu quero mostrar para o outro que ele está errado e eu estou certo, o norte disso é o orgulho. O que está me levando é o orgulho. Secretamente eu estou dizendo: eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você. Gente, como eu tenho sido confrontada com o meu orgulho. Como eu tenho sido confrontada. Porque às vezes a gente fica indignado com a falta do outro, e a gente quer se meter na vida do outro, e a gente enxerga o pecado do outro, mas muitas vezes nós não enxergamos o nosso próprio pecado. É igual mau hálito, sabe? Orgulho é igual mau hálito. Você percebe no outro, mas não percebe em você. E como isso é algo presente nos nossos dias. E como a gente vê na internet pessoas falando mal do irmão. Esses dias aí para trás a gente comemorou o Dia do Irmão. Sabe o que é a característica do Dia do Irmão, gente? Eu achei lindo algumas coisas que eu li sobre o Dia dos Irmãos, né? Um post dizia assim: hoje é o dia do sai do meu quarto, eu não te aguento mais, você foi achado na lata do lixo, você foi achado na caçamba, né? Mas não mexe com ele não, porque ele é meu irmão. Só quem pode mexer com ele sou eu.
Quando a gente percebe as falhas dos nossos irmãos, de carne, de sangue, raramente a gente vai expor isso para um desconhecido. A gente vai lavar a roupa suja em casa. A gente vai confrontar os nossos irmãos olhando no olho. A gente vai ensinar para eles algo amorosamente. E é isso que precisa de nos tomar. Porque o sangue que nos une na irmandade cristã é mais poderoso do que o nosso sangue de pai e mãe. É mais poderosa essa conexão que foi feita pelo sangue de Jesus do que a conexão que é feita pelo sangue, né, pelo sangue familiar. Mas muitas vezes nós vivemos apontando o erro do outro, chamando o outro de herege, chamando o outro de imperfeito, expondo a nudez do outro, propagando o escândalo. A Bíblia diz que os escândalos aconteceriam. Não é surpresa. A Bíblia diz que o joio cresceria junto com o trigo. Não é surpresa. Mas só quem faz a separação do joio e o trigo é o Senhor. Quem define quem é filho e quem não é o teste de DNA. E só o último dia vai sair o resultado. Só o Pai diz quem é filho e quem não é. Ele diz que nem todo aquele que chama ele de Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Que naquele último dia muitos virão e dirão, mas Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, expelimos demônios. E ele vai dizer, fica longe de mim porque eu nunca te conheci. Mas quem vai fazer isso é o Senhor. Eu posso identificar um falso profeta, pregando uma palavra equivocada. Então o que eu faço? Eu prego a verdade. Eu prego a palavra de Deus. Eu prego o que eu entendo. Mas muitas vezes, gente, as pessoas estão ministrando, e essa é a nossa grande responsabilidade, da qual eu também me incluo, né? Eu também me incluo. A grande responsabilidade é que nós ministramos segundo o nosso próprio entendimento. Nós somos limitados. Eu não sei todas as coisas. Eu já vi pessoas extremamente ricas em conhecimento, pessoas que estudaram muito, pessoas extremamente capazes e que foram capazes de dizer também, eu não sei. Eu achei tão lindo isso, porque mesmo os mais capazes podem admitir que não são completos. Então eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Nós somos igreja e cada um de nós tem suas falhas, suas limitações, um limite na aprendizagem. Algumas pessoas aprenderam de uma maneira correta, outras pessoas aprenderam de uma maneira reduzida, talvez, algumas até equivocadas. Mas não saia por aí difamando o seu irmão, com o qual você nunca sentou à mesa para conversar. Você tem impressões sobre as pessoas, mas só elas sabem a vida que elas estão vivendo. Aquele ator que recentemente faleceu, o ator que fazia o Pantera Negra, ele não externou o tratamento pelo qual ele estava passando, ele não externou a doença que ele estava enfrentando, ele não tornou isso público. Em um dos seus vídeos, onde ele aparece debilitado e muito mais magro, ele enfrentou algumas chocarrices, alguns comentários maldosos. As pessoas não sabem que ele estava agindo como um verdadeiro herói, enfrentando uma doença agressiva, silenciosamente, discretamente, sem fazer alarde, nem se vitimizando. Só ele sabia o que ele estava passando. Eu estou usando isso como um exemplo. Muitas vezes nós somos muito duros com as pessoas, e eu já fui. Semana passada eu tive um episódio terrível, onde eu fui muito dura com uma pessoa porque eu perdi a paciência. E às vezes a gente não tem a humildade de reconhecer e falar, me perdoa, eu errei. Eu estava tentando acertar, mas eu errei. Nós falhamos miseravelmente, mesmo tentando acertar. Eu não estou falando do pecado deliberado. Eu não estou falando dos aproveitadores da fé. Eu não estou falando do mau caratismo travestido de evangelho. Isso o Senhor julgará. E nós também podemos discernir e aprender. Mas eu estou falando de pessoas que são cruéis. Nós somos muito cruéis uns com os outros.
mas você não tem a menor ideia por aquilo que a pessoa pode estar passando. E nós nos esquecemos que somos feitos à imagem do Todo-Poderoso. Então, ao invés de você dar ênfase ao defeito do outro, lembre-se que é um outro ser humano, que comete falhas como você também comete, que tem limites que você também tem, que talvez não tenha as oportunidades, as informações que você teve a oportunidade de ter, que tem um temperamento diferente do seu, que enfrenta falhas de caráter diferentes das suas falhas de caráter. Porque todos nós as temos, as falhas de caráter. Mas o propósito de Deus, segundo a sua palavra, é que sejamos aperfeiçoados. Paulo diz assim em 1 Coríntios 4, 6 a 7. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Tudo que recebemos de bom vem do Senhor. Então a glória é dele, não é nossa. Então por que nós devemos nos orgulhar por aquilo que recebemos, como se não tivéssemos recebido? E finalmente, para nós encerrarmos esse tempo juntos, eu queria lembrar a vocês o que o apóstolo Paulo também nos lembra. Em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. Vamos até aí. Eu quero deixar isso com você. Às vezes, você é olho e despreza o cotovelo. Você é coração nobre. Despreza os pés. O corpo é corpo quando ele é completo. O Senhor reconhece o seu corpo. A igreja. Nós precisamos uns dos outros, mesmo com tantas diferenças que temos. O cotovelo é completamente diferente do olho. Tem funções diferentes, objetivos diferentes. Mas um corpo sarado, um corpo perfeito, um corpo íntegro, tem os dois, cada um cumprindo a sua função. Que você olhe para o seu irmão, mesmo que ele seja diferente de você, tenha um temperamento diferente de você, e veja nele a riqueza. Ele foi comprado pelo mesmo sangue, resgatado pelo mesmo poder. Helena, mas não dá fruto. Aquele que não dá fruto será cortado, mas quem vai fazer isso é o Senhor, não sou eu, não é você. Cuide você de permanecer enxertado na videira, que é Cristo. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o Teu nome por essa palavra que nos instrui, que nos exorta, que nos consola. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer que precisamos crescer nessa área. Precisamos olhar para os nossos irmãos e para as nossas diferenças com menos crítica, menos orgulho,
identificando no outro aquilo que ele tem de bom, as qualidades que ele tem. Como os temperamentos são diversos, as personalidades são diversas, nós queremos entender que o outro, mesmo sendo diferente, ele me completa, eu preciso dele, ele precisa de mim. E que essa unidade traz glória ao teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Somos tão debilitados. Precisamos de aprender tanto, que o teu Espírito Santo nos tome pela mão e nos conduza por esse caminho de aprendizado e de humildade, onde nós nos lembramos todos os dias que o outro foi resgatado pelo mesmo sangue que me resgatou, foi comprado pelo mesmo sangue que me comprou, é meu irmão. E aqueles que ainda não nasceram de novo são da mesma forma alvos do teu amor e compaixão, da tua misericórdia, da tua graça comum que afeta e atinge a todos nós. Nos ajuda a enxergar o outro como o Senhor enxerga. Nos ajuda, Jesus, a caminharmos para a plenitude, sermos formados à plenitude de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe vocês.